Beleza. Bom, pessoal, nessa segunda parte aqui dessa apresentação conjunta do Pedro comigo, né, a gente combinou aí com o Marco que a gente ia passar por essa parte toda de correção do fator de potência, que o Pedro já apresentou. E agora eu vou falar de um problema secundário, né, um problema que ocorre, o Pedro já tangenciou isso aí, devido a esse desbalanço de potência instantânea nos drivers de LED, na verdade drivers alimentados a partir da rede, né, tanto que tem esse termo aqui offline, que a gente costuma usar do inglês porque é mais fácil, porque do português seria acionados ou alimentados a partir da rede, fica muito grande e às vezes nem cabe no título, né? Então a gente usa o inglês mesmo, drivers offline, que são alimentados a partir da rede. Então a gente vai ter uma problemática para ser resolvida, que justamente ocorre devido à questão do RIPO, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, para essa apresentação aqui, eu vou falar um pouquinho de limites da modulação da intensidade luminosa, tá, que ocorrem justamente devido ao nosso... Agora a gente vai começar a olhar do outro ponto de vista. O Pedro falou muito do ponto de vista da rede, do operador do sistema, como o sistema elétrico vai receber essas cargas e como que elas têm que se comportar para não comprometer as demais. Agora, como a gente está falando no sistema de acionamento dos LEDs, a gente tem que olhar do ponto de vista da rede, que o Pedro já apresentou, e agora eu vou falar um pouquinho do ponto de vista da carga. Eu até acredito que o Marco, em aulas seguintes, vai falar um pouquinho mais de LED, aí vai detalhar alguns aspectos que eu vou estar trazendo aqui, mas eu queria hoje traçar esse paralelo aqui do sistema de acionamento do LED, justamente para a gente analisar essas perspectivas, agora do usuário, e agora um outro requerimento que é sobre a vida útil do sistema de acionamento, que tem bastante relação aí com os capacitores que são usados para filtrar o RIPO. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a modulação da intensidade luminosa, a gente vai entender depois disso que para resolver esse problema a gente precisa empregar elementos de armazenamento de energia, e onde a maioria desses elementos, hoje nos drivers, né, a maioria dos drivers emprega capacitores. E aí, esse elemento ele é um elemento chave e gerou aí, digamos, pesquisa, e ainda gera, nos últimos anos, na área de LED. Talvez a área topológica, juntamente com a área que estão juntas, né, com redução de capacitância de filtragem, sejam talvez as áreas com o maior número de publicações aí, dentro da pesquisa para o acionamento de LEDs. Então, esse vai ser o tema que eu vou estar abordando aqui. E, assim, é interessante, né, porque a gente está aqui numa disciplina de pós-graduação. Então, eu acho que o trabalho dos tutores, dos professores, é justamente tentar aguçar os estudantes, né, para que eles justamente identifiquem esses pontos dentro da literatura onde possam haver contribuições. A gente escutou também a questão de drivers trifásicos, tanto o Marco quanto eu agora estamos trabalhando na área de VLC. Então, são áreas, né, que ainda existem gaps para serem explorados. Eu acredito que a área de redução de capacitância ainda não foi completamente explorada, que eu vou fazer uma discussão, né, sobre algumas técnicas clássicas, e aí eu acho que isso abre também para a discussão de vocês aí, sobre que vocês entendam, né, essas técnicas clássicas, onde possivelmente vocês poderiam trabalhar aí nas dissertações e teses. Então, depois de falar um pouquinho então das técnicas de modulação, dos limites da modulação e dos capacitores, né, então eu vou falar um pouquinho de vida útil e confiabilidade desses componentes, o que isso subsidia toda a pesquisa envolvendo as técnicas de redução de capacitância. Eu vou abordar aqui algumas das principais que a gente encontra na literatura, tá? Que são filtragem em tensão elevada, conversor de 2 estágios, armazenamento ativo de energia e injeção de harmônicas na corrente de entrada do conversor. Então, pessoal, começa a apresentação aqui, mostrando essa notícia, né, que foi até aí, 97, a notícia até bem antiga, mostrando aí que um desenho japonês lá, que na verdade é o Pokémon ali, ele acabou causando, né, em várias crianças ali, aí problemas, né, naquelas pessoas que estavam assistindo, dores de cabeça, até convulsões. Então, essa foi uma notícia que na época até chamou a atenção, né, e aí a gente vê que essa notícia aqui está altamente relacionada com isso que eu vou falar, que é justamente os efeitos da modulação da intensidade luminosa. Para os seres humanos podem ser muito significativos. O que é isso? O Pedro mostrou ali
que, na verdade, quando você emprega uma técnica de correção do fator de potência, você aumenta o fator de ripple, né, normalmente, porque você vai ter pulsação, potência pulsante na entrada do conversor. Se você não lidar com essa potência pulsante, deixar ela chegar até a saída do conversor, é como se o LED, né, ele ficasse com uma intensidade maior, uma intensidade menor, sendo variadas ali ao longo do tempo. E essa modulação de intensidade luminosa ela pode provocar no ser humano algumas complicações. Então, existem vários estudos, tá, que trataram esse tema, para justamente criar ali uma base, assim como a gente tem as normas, né, de correção do fator de limites para as correntes harmônicas, aí do ponto de vista da rede, a gente tem também algumas recomendações, não são normas, né, mas recomendações que os projetistas em geral utilizam para justamente projetar a questão do ripple e da cintilação luminosa dos LEDs, né, e de fontes luminosas em geral. Dentre essas recomendações, né, a principal delas, que foi aí tratada pelo Brad Lemon, lá, um trabalho que está aqui, tendo essa referência 2, e deu origem a essa recomendação da I3E, que é a PAR 1789, ela vai definir aí, né, alguns limites, algumas recomendações para cintilação luminosa, para justamente evitar que problemas como esse, né, do desenho lá, ocorram, né, ou seja, que os usuários do sistema de iluminação, eles consigam ali não sofrer de alterações, de dor de cabeça, de convulsões, perante a presença ali de modulações da intensidade luminosa. Para a gente poder definir, tá, esses limites, é importante a gente entender esse índice aqui, que é a modulação percentual, que é basicamente uma relação entre a luminância máxima e a mínima, né, a luminância máxima menos a mínima, dividido pela máxima mais a mínima. Essa figura de mérito aqui, então, ela foi utilizada por esses pesquisadores, né, pelo Brad Lemon, para justamente determinar quais são os limites ali para justamente termos níveis de conforto suficiente para não aí, gerar problemas de saúde nos usuários do sistema de iluminação. As conclusões desse trabalho, que estão lá na recomendação, a 1789, ela define alguns níveis. Okay? Como é que esse estudo foi feito? Você teve ali realmente um grupo de pessoas, né, que foram submetidas a condições de teste, e aí eles fizeram aí todo um estudo, né, mostrando que se você mantiver, na verdade, uma modulação ali de aproximadamente 0,25 vezes a frequência, isso em termos percentuais, para frequências abaixo de 90 Hz, você vai ter um baixo risco de gerar alguma dessas complicações, como dores de cabeça ou até ataques, né, convulsões. Se a frequência tiver entre 90 e 1250 Hz, a modulação tem que estar abaixo de 0,08 da frequência. E se tiver acima de 1250 Hz, então não há restrição quanto à modulação. Isso para garantir um nível baixo de risco. Então, o que quer dizer, pessoal? Dependendo da frequência da cintilação luminosa, existe uma sensibilidade diferente para os usuários. E aí, para garantir que não haja nenhum dos problemas detectados, como convulsões e dor de cabeça, você tem que garantir que o ripple lá da corrente do seu LED, né, da cintilação luminosa que estão associados, ele não ultrapassa esses limites. Existe uma segunda prática que é sem nível de efeito observável, que o pessoal chama de NOEL, né, de No Observable Effect, NOEL, né, que seria esse sem nível de efeito observável. Então a modulação ela tem que ficar ainda mais baixa. Você tem que reduzir 2,5 vezes em relação à recomendação 1, justamente para eliminar qualquer tipo de problema. Um detalhe que a gente já notou em drivers comerciais da Philips, etc., da Minuel, que eles trabalham praticamente em ripple nulo, né? Assim, um ripple muito baixo. Não sei se aí por causa dessa recomendação ou também por causa de outras questões, né? Mas os drivers comerciais realmente trabalham com valores muito baixos que vão requerer ali capacitâncias de filtragem bem elevadas. Aqui uma terceira recomendação, que é a prevenção de convulsões, aí abaixo de 90 Hz, que aí seria as frequências que trigam, né, que dão gatilho para a ocorrência desses problemas de forma mais significativa, são abaixo dos 90 Hz, aí é melhor a gente manter esses limites de flicker menores do que a modulação, né, menor do que 5%.
Esse gráfico aqui, ele mostra, então, que a gente tem uma região aí recomendada de operação. Então, se a gente mantiver aqui o nosso Ripple dentro dessa área cinza, tá certo? Que é um gráfico que nos relaciona a modulação com a frequência, a gente não vai ter grandes problemas aí, mantendo um baixo nível de risco, tá certo? Se a gente traduzir isso do ponto de vista do driver, né, do projeto, a gente pode fazer a continha ali, né? E para que o nosso driver esteja compatibilizado com essa recomendação PAR 1789, imaginando, por exemplo, uma rede de 60 Hz, a gente pode garantir um Ripple, se a gente garantir, na verdade, um Ripple de 19,2% no nosso LED, menor do que isso, a gente vai estar com baixo risco de estar causando algum problema na saúde dos usuários. E se você quiser eliminar, né, ou não ter esses problemas, ou seja, dentro do grupo que foi feito o teste lá daquele artigo, nenhuma das pessoas reclamaram de problemas caso a modulação, a corrente do LED seja o Ripple menor do que 8%, seria o número, tá certo? Então, esse tipo de condição aqui, do mesmo jeito que o Pedro falou lá, do ponto de vista da rede, a gente tem que limitar ali as correntes harmônicas, do ponto de vista da carga, né, do acionamento do LED, nós temos que manter aqui, pelo menos, o Ripple abaixo dos 20%, tá certo? Além dessa questão da preocupação com a saúde dos usuários, tá? Que hoje em dia, pessoal, na maioria dos artigos, eu vejo quando os projetistas eles vão definir lá os critérios de desempenho do drive, eles olham bastante para essa norma 1789, tá certo? Essa recomendação 1789. Mas existe ainda uma outra questão, que é o requerimento, né, do desempenho da luminária, porque à medida que você aumenta o Ripple, você também começa a degradar os parâmetros fotométricos do LED. E isso também foi demonstrado em alguns trabalhos, né? Aqui a gente tem um trabalho que foi feito até aqui pelo nosso grupo de Juiz de Fora, já há um tempo atrás, onde os LEDs foram acionados com diversas formas de onda, com diferentes níveis de Ripple, e aí a gente teve aqui uma degradação da eficiência, né, da eficácia luminosa dos LEDs, dependendo do Ripple. Além disso, a gente tem um outro trabalho também, que foi uma colaboração daqui de Juiz de Fora com Santa Maria, que justamente estudou também como esse Ripple influencia em condições de drivers alimentados a partir da rede elétrica. Então, aqui, a gente vê, no trabalho, né, é mostrado que existe uma degradação da eficácia do LED à medida que você vai aumentando o Ripple de corrente. Então, assim, se a gente for analisar, essa norma, esses requerimentos, né, de performance dos LEDs, eles até são mais brandos do que os requerimentos de saúde. Mas é importante a gente ter ciência aqui, tanto do ponto de vista dos usuários, quanto de performance fotométrica, a gente tem uma degradação com a existência do Ripple. Então, pessoal, como o Pedro falou, esse Ripple ele é inerente a um sistema, aí, principalmente sistemas monofásicos. Por quê? Porque em um sistema monofásico, como, por exemplo, a gente tem correção do fator de potência, quando a gente multiplica uma corrente senoidal por uma tensão senoidal, ocorre ali a existência de uma potência pulsante na entrada do nosso conversor. Essa potência aqui, quando a gente faz a multiplicação, a gente vai ver que vai aparecer com 2 vezes, né, a frequência de ondulação dessa potência vai ser 2 vezes a frequência da rede. E aí, com isso, pessoal, se a gente transferir essa pulsação de potência lá para os nossos LEDs, ou seja, a intensidade luminosa, ela começar a pulsar ali com essa frequência de 120 Hz, a gente pode ter algum daqueles problemas que eu citei anteriormente. Então, para resolver isso, a gente tem que inserir um elemento de armazenamento de energia. E esses elementos aí podem ser tanto um indutor quanto um capacitor, só que o indutor ele tem um grande problema de ser muito volumoso. Quando a gente projeta um indutor para atuar em 120 Hz, a gente tem um indutor normalmente muito volumoso que é incompatível com a maioria dos drives, né, com o espaço disponível nos drivers de LED. Então, o capacitor é o elemento mais utilizado para justamente a gente mitigar essa ondulação de potência e fazer com que lá nos LEDs a gente tenha uma potência sendo fornecida que tem um nível de pulsação menor. Tá? E agora, pessoal, que a gente entendeu essa problemática, que é justamente o Ripple, né, o que ele pode causar para os usuários e também de performance para os LEDs,
A gente sabe agora que a gente tem, hoje em dia, as duas principais tecnologias utilizadas para mitigar esse problema justamente os capacitores eletrolíticos e os capacitores de filme. E aí que mora, talvez, um dos grandes problemas que têm sido abordados pelos pesquisadores na área do drive de LED. Os capacitores eletrolíticos, eles têm algumas vantagens, né, que eles são de baixo custo, eles são compactos, que eu vou mostrar daqui a pouco, a densidade energética aqui, densidade de potência dos drivers, utilizando capacitores eletrolíticos, ela é bem maior, ou seja, eles vão ficar mais compactos, mas esse componente, ele normalmente tem uma vida útil relativamente baixa se comparada aos LEDs, que podem chegar aí até 100 mil horas de duração. Então, a gente tem um grande problema comercial. Por quê? O nosso driver de LED, se ele, por acaso, empregar um capacitor que tem uma vida útil de 10 mil horas, a gente vai ter que trocar o driver antes da vida útil do LED. E isso causa um problema econômico, né, de logística, um problema comercial, que a gente não gosta, né? E os fabricantes, na verdade, para conseguirem dar as garantias necessárias, né? Hoje se fala aí em luminárias LED com garantia de 5 anos, até mais, para a gente conseguir atingir esse nível, você precisa, de fato, endereçar esse problema. Os capacitores de filme, eles possuem aí uma vida útil mais longa, já compatível com LED na casa de 100 mil horas, só que eles possuem um volume muito maior, além de ter um custo também maior. Então, a gente tem aí dois problemas. Hoje, pessoal, com a experiência que eu tive ao longo desses anos, eu confesso para vocês que a maioria absoluta dos drivers comerciais não utiliza capacitores de filme. Eles vão utilizar capacitores eletrolíticos de alto desempenho, igual eu vou mostrar. Só que a gente vai ver daqui a pouco que as técnicas de correção do fator de potência se aplicam, inclusive, para a utilização de capacitores eletrolíticos, porque a gente consegue reduzir custo e também aumentar a confiabilidade. E essa, sim, ela tem relação com a capacitância. Então, pessoal, os capacitores eletrolíticos, só para fazer uma pequena revisão, né, eles são baratos, eles são compostos aí com uma fita, né, com cátodos e anodos, tá certo? Com papel, e ali ele tem dentro dele, da latinha do capacitor eletrolítico, um eletrólito, tá certo? Então, ele possui uma vida útil aí de 1.000 a 10 mil horas na temperatura nominal. A gente vai ver que, se a gente for diminuindo a temperatura de operação, a gente consegue prolongar a vida útil dos capacitores eletrolíticos. E é justamente essa estratégia que os fabricantes utilizam. Normalmente, eles trabalham o driver com temperaturas inferiores à nominal do capacitor, justamente para aumentar aí a vida útil desse elemento. Porque a utilização de capacitores de filme ela não é viável nos produtos comerciais, tá certo? Como eu estava mostrando aqui, a vida útil desses elementos, aqui como está mostrando nesse gráfico, ela depende principalmente da temperatura de operação e da corrente CA que circula pelo elemento. Então, por que essas duas grandezas aqui? Porque elas vão impactar diretamente com a taxa de evaporação do eletrólito. Então, quanto maior a temperatura, mais o eletrólito, né, que é responsável ali pela capacitância, ele vai evaporar. Então, quanto mais rápido ele evaporar, mais esse elemento ele perde a capacidade de armazenamento de energia e vai chegar, então, ao final da sua vida útil. Ok? Aqui alguns exemplos de capacitores comerciais, por exemplo, aqui da Philips, né? A gente tem aqui capacitores de longa vida útil, que eles possuem aqui de 3 a 4 mil horas em 105 graus Celsius. Aí aqui tem um detalhe, ó, por exemplo, se você operar o capacitor a 40 graus Celsius, você consegue aí já valores bem significativos de vida útil, na casa de 200 mil horas. Okay? Então, o que os fabricantes fazem, eu acredito que 40 seria até um valor pequeno, eles trabalham o capacitor aí na faixa de 60 e 70 graus, que já vai atingir aí 50, 70 mil horas para a operação desses elementos. Ok? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, capacitores de 10 mil horas. A maioria que a gente vê, por exemplo, em drivers da Philips, eu já vi drivers da Minuel, eles utilizam esses capacitores aqui de 10 mil horas e trabalham em temperaturas mais baixas. Ok? Aqui, pessoal, outro exemplo, tá? Então, mostrando que, por exemplo, em 85 mil horas, 85 graus, a gente chega aí a 12 mil horas. E aí, 40 graus, você passa aí muito até da vida útil do LED. Tá legal? Já os capacitores de polipropileno, eles vão ter uma vida útil muito mais longa, tá certo? Só que o custo deles é muito mais elevado e também o volume vai ser
muito maior se comparado aos capacitores eletrolíticos. É importante, pessoal, a gente entender que para a gente conseguir utilizar esses capacitores aqui, normalmente a gente vai ter que empregar alguma técnica de redução de capacitância. Por quê? Na faixa comercial, tá, desses capacitores, aqui a gente está vendo que existem até capacitores de 400 microfarads. No entanto, um capacitor de 400 microfarads de polipropileno, ele vai ter um tamanho totalmente inviável para ser utilizado como um drive de LED. Então, você vai ter que reduzir o tamanho da capacitância requerida para justamente conseguir utilizar essa tecnologia. Tá certo? Então, se caso você opte por utilizar capacitores de filme, você vai ter que, com certeza, aplicar alguma técnica das que eu vou mostrar a seguir. Então, por que a gente tem que reduzir a capacitância de filtragem em drive de LED? Então, existem duas análises que devem ser feitas. Primeiramente, a análise de confiabilidade, ou seja, você vai analisar tanto a vida útil quanto a taxa de falhas do seu drive. Então, existem estudos que mostram que dentro de uma luminária LED, o elemento mais frágil, né, o elo mais fraco, é justamente o driver. E dentro do driver, o elo mais fraco é o capacitor. Então, se você trabalhar na redução de capacitâncias, você consegue automaticamente aumentar a confiabilidade do seu sistema. Eu vou mostrar daqui a pouco uma equação que mostra isso diretamente. Por outro lado, se você também trabalhar na redução de capacitância, você consegue aumentar a densidade e potência do seu drive. Ou seja, você consegue trabalhar com componentes com sistemas, né, mais compactos, que você vai conseguir implementar aqueles drivers, né, em tamanhos menores. A gente vê, por exemplo, aí até o Vitor, o Bender, que estava aí na apresentação, aí, trabalha com OLED, né, que normalmente trabalha com perfis muito baixos, muito pequenos de drivers. Então você tem que trabalhar na redução de capacitância para justamente conseguir fazer um driver para esse tipo de aplicação. Sobre a vida útil, pessoal, é interessante ver essa curva aqui, que eles chamam de bath curve, né, curva de banheira aí, porque parece aqui uma banheira. A gente tem normalmente 3 grandes regiões na falha, tá, desses elementos. As falhas iniciais, né, que são no início da vida útil, normalmente devido a problema de fabricação. A gente tem aqui a vida útil do capacitor, que é aquela justamente que a gente viu nos slides anteriores, e aqui dentro da vida útil a gente tem aí as falhas randômicas, tá, ou falhas catastróficas, e depois da vida útil a gente começa a ter problemas aqui da evaporação do eletrólito. Então a gente realmente chegamos aí à vida útil, fim da vida útil do dispositivo. Tá? Para capacitores, pessoal, a principal equação utilizada para definir a vida útil é essa daqui, que é baseada na equação de Arrhenius, tá certo? Está lá na referência 9. Então, ela depende, se vocês analisarem aqui, a tensão aplicada sobre o dispositivo e também a temperatura de operação. São as principais variáveis aqui. Então, se você trabalhar com o capacitor, que a gente chama de D-rating, né? Se você trabalhar com uma tensão menor e uma temperatura menor, você consegue aumentar a vida útil do capacitor em relação à vida útil base. Tá certo? No caso dos capacitores eletrolíticos, o fim da vida útil vai ocorrer principalmente devido à vaporização do eletrólito, como eu já tinha explicado. Os capacitores de filme têm um mecanismo interessante chamado de self-healing, né, ou autocura, que ela consegue corrigir ali pequenos rompimentos no dielétrico do componente, tá, às custas de perda de capacitância. Então é bem interessante. Então, quando você tem um material dielétrico que impacta diretamente na capacitância do componente, se você tem ali um rompimento desse dielétrico devido a alguma descarga, os capacitores de filmes conseguem lidar com isso, né, por causa desse mecanismo de autocura. E aí, à medida que isso vai acontecendo, ele vai perdendo a capacitância, né, ele perde um pouquinho, e isso vai acontecendo ao longo da vida útil dele. Então, a gente tem essas duas tecnologias, né, cuja vida útil ela pode ser estimada por essa equação. Então, aqui, vida útil, pessoal, é diferente de confiabilidade. A vida útil, então, ela nos determina esse tempo aqui, ó, entre as falhas iniciais e o fim da vida útil do nosso componente. Só que aqui dentro da vida útil ainda podem ocorrer as falhas catastróficas. E aí, para a gente analisar as falhas catastróficas, a gente tem que analisar a confiabilidade do dispositivo. Existem algumas normas, documentos, um documento, por exemplo, militar, que define aí como se calcular a confiabilidade de um dispositivo eletrônico, em geral. E aí, para cada um dos dispositivos, tem lá MOSFET, diodo, etc., ele tem equações e expressões que permitem fazer essa estimativa. Eu peguei desse documento, então, aqui a estimativa
para a falha de capacitores. Então, a gente vê que ela depende de um conjunto aqui de expressões, de fatores, tá certo? Dentre esses fatores, eu destaco aqui um fator de capacitância. Ou seja, a confiabilidade do nosso sistema, ela está diretamente relacionada com a capacitância. Nesse caso aqui, eu tenho o tempo, o número de falhas a cada 10.000 horas. Então, quanto maior a capacitância, mais falhas eu vou ter a cada 1 milhão de horas, perdão. Então, quanto maior a capacitância, maior o número de falhas. Essa grandeza aqui, que é o FIT, que é o número de falhas ali no tempo, ela é inversamente proporcional ao que a gente chama de MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Então, quanto maior a sua capacitância, maior a chance do seu capacitor falhar. Então, aqui a gente tem a gente vê que a vida útil ela não depende diretamente da capacitância, mas a confiabilidade sim, essa depende diretamente da capacitância. Aqui eu mostro um gráfico, pessoal, que eu tenho, da comparação entre os capacitores de alumínio, tá? Os eletrolíticos, e os capacitores de polipropileno, de filme. Então a gente vê que os capacitores eletrolíticos, normalmente vão falhar, à medida que a capacitância vai crescendo, a tendência é que esses capacitores falhem cada vez mais. Já os capacitores de filme possuem uma certa estabilidade, mas a falha também ocorre. Mas aqui eu queria chamar a atenção para os capacitores eletrolíticos, que são os mais utilizados, veja que a curva é bem acentuada. Então, à medida que você vai aumentando a capacitância, a tendência de falha nos capacitores eletrolíticos, ela aumenta. Então, está aí também uma justificativa para a gente trabalhar com redução de capacitância, mesmo se a gente quiser fazer uso de capacitores eletrolíticos. Um outro viés que tem que ser analisado, que é uma justificativa para se empregar as técnicas de correção do fator de potência, é justamente a densidade de potência. Aqui a gente tem um gráfico, pessoal, que nos mostra como é a relação entre a permissividade do elemento com o campo elétrico de cada um dos materiais. A gente vê, pessoal, que a densidade de potência, na verdade, ela depende dessas tecnologias, ela é relativa principalmente a essa permeabilidade e a magnitude do campo elétrico. Então, ela vai depender desses dois parâmetros. Se a gente pegar aquelas duas tecnologias que eu citei anteriormente, capacitores de alumínio, ali eletrolíticos, e capacitores de polipropileno, de filme, a gente consegue avaliar aqui nesse gráfico que a densidade energética dos dielétricos aqui, dos capacitores de alumínio, são de cerca de 2 joules por centímetro cubo, enquanto os capacitores de filme é cerca de 10 vezes menos, ou seja, 0,2 joules por centímetro cubo. O que a gente tem no final das contas? Um capacitor eletrolítico, ele vai ser muito menor em termos de volume, do que um capacitor de filme. A gente vê aqui nessa figura, tá certo? Está até lá na dissertação do Pedro, que ele fez essa comparação. Se a gente tiver aqui um capacitor de filme com um capacitor de eletrolítico de mesma capacidade, a diferença é bem significativa. Então, muitas vezes a gente não vai ter, lá, por exemplo, um driver de lâmpada tubular, um driver para lâmpada bulbo, a gente não tem condição de colocar um capacitor de filme. E a gente tem que usar, lançar a mão da tecnologia de capacitor eletrolítico. Beleza? Bom, posto isso tudo que eu falei, a gente fez uma construção lá de trás, a gente viu os requerimentos do ponto de vista do usuário, ou seja, limitação do nível de flicker, e também a gente viu que o flicker, a ondulação da corrente de saída, que provoca o flicker, também pode causar uma redução do desempenho fotométrico da luminária. A gente viu que para resolver isso a gente tem que usar um armazenador de energia, que normalmente é o capacitor, e a gente conheceu um pouquinho sobre as tecnologias de capacitores. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas encontradas na literatura que permitem justamente a redução dessa capacitância. Esse tema, pessoal, eu normalmente vou aqui frisar, esse tema ele foi muito explorado aí nos últimos 10 anos, ainda é explorado, você acha artigos recentes disso. Então, é um tema de pesquisa bastante interessante. Talvez vocês, estudantes que estejam aí entrando nessa área de iluminação, vocês podem olhar com carinho, porque aqui sempre tem alguma questão que vocês podem melhorar. Por exemplo, o uso até de drivers trifásicos, que o pessoal está utilizando para conversores de alta potência, ele tem uma das vantagens justamente usar uma técnica de redução de capacitância, podemos assim dizer. Por quê? Porque num driver trifásico, a potência de entrada, num sistema equilibrado, obviamente, ela vai ser
praticamente constante, e você não tem a demanda aí por um capacitor, um elemento de armazenamento muito grande, tá certo? Mas para conversores alimentados em sistemas monofásicos, que é a grande maioria, a gente vai realmente precisar olhar com carinho para esse tema. Vou falar aqui um pouquinho de 4 itens, né? Filtragem, alta tensão elevada, aí conversores de 2 estágios, que o Pedro já falou um pouquinho, eu vou falar agora sobre a ótica de redução de capacitância, armazenamento ativo de energia e injeção de harmônicas. Então, pessoal, a técnica de filtragem em tensão elevada, né, eu utilizei esse nome, né, porque já existem alguns artigos que trabalham justamente nesse tema. Às vezes, até antes, já tinha trabalhos que indiretamente usavam essa ferramenta, mas por meio de conversores de 2 estágios, né, ela se baseia, né, na utilização do emprego da filtragem em tensões maiores do que normalmente a tensão da carga. Por exemplo, quando você vai alimentar um drive, você vai utilizar um drive para alimentar uma carga, você tem um drive de estágio 1, que eu vou falar daqui a pouco, a tensão, né, que você deverá empregar o seu capacitor, ela normalmente vai ser a tensão da carga. Você está restrito ali a tensão da carga. Então, existem alguns autores que trabalham com técnicas para, ao invés de você filtrar o RIPO, aplicando a tensão do capacitor igual a tensão da carga, que normalmente é menor, você trabalha para filtrar essa ondulação de potência em tensão mais elevada, tá certo? O RIPO de baixa frequência, pessoal, um drive de LED, ele pode ser aqui escrito, em termos gerais, como proporcional à potência da carga dividido pela frequência aqui da rede, tá? A frequência anular da rede, vezes a capacitância, vezes a tensão. Se a gente pegar essa fórmula aqui e aplicar, por exemplo, a 2 capacitores de capacitâncias diferentes e tensões diferentes para garantir o mesmo ripple, então, por exemplo, eu quero pegar e analisar, vou fazer a filtragem numa tensão de 200 volts ou fazer uma filtragem numa tensão de 400 volts, garantindo aí uma condição de ripple bem parecida. Veja que se a gente trabalhar numa tensão mais elevada, a gente consegue reduzir significativamente o volume do componente. Nesse caso, pessoal, eu peguei 2 capacitores da mesma família, ou seja, capacitores com as mesmas características, diferentes somente na tensão e na capacitância. Então, a gente vê que a densidade energética, quando a gente trabalha com filtragem em tensões mais elevadas, ela é maior. Então, é uma técnica de redução de capacitância de fato. Você eleva a tensão e aí você consegue, com isso, reduzir a capacitância e reduzir também o volume do seu sistema. Para implementar, né, para a gente conseguir implementar essa técnica de tensão, filtragem em tensão elevada, você tem 2 alternativas. Ou você utiliza um conversor de estágio 1, só que aí, para conversores de estágio 1, você tem uma restrição, onde o capacitor ele fica, de fato, em paralelo com a carga. Então, você precisa compatibilizar a carga através de arranjos de LED, ou você pode também utilizar o que saiu recentemente, né, pessoal? É uma tecnologia até relativamente nova, os LEDs de alta tensão, tá? Que são baseados na Multi-Junction Die Structure. Esses LEDs aqui, dá só um exemplo, até do fabricante chama CU Semiconductors, ele possui uma tensão direta aqui de até 64 volts para 20 mA, ou seja, ele trabalha com tensão alta e corrente baixa. Então, com isso, você consegue trabalhar os seus drivers ali, né, com tensões relativamente altas, e aí você consegue empregar, por exemplo, drivers de estágio 1. E aí, utilizando esses LEDs de tensão direta mais alta, você consegue empregar essas técnicas de filtragem em tensão elevada em conversores de estágio 1. Só que não é muito comum, tá, pessoal? A maioria das vezes, você vai ver o emprego da filtragem em tensão elevada em conversores de 2 estágios. Por quê? Em conversor de 2 estágios, como o próprio nome já diz, existe um estágio, um barramento intermediário que existe independência da tensão da carga. Então, você tem uma flexibilidade, um grau de liberdade a mais no seu projeto que permite determinar qual é a tensão do barramento intermediário, que une o estágio de TFC com o estágio de processamento de potência, ou o estágio PC, tá certo? Com isso, a gente consegue definir a tensão nesse capacitor e, obviamente, a gente consegue elevar a tensão para justamente fazer uso dessa técnica. Aí, na literatura, pessoal, muitos autores utilizam a filtragem em tensão elevada como um recurso para reduzir capacitância. Tá certo?
Além do mecanismo, pessoal, aí já falando agora dos conversores de dois estágios, né, que é uma outra técnica, a gente viu que a gente pode fazer o uso dos conversores de dois estágios para usufruir ali da filtragem em tensão elevada. Mas, além disso, além de ter esse mecanismo, os conversores de dois estágios, eles conseguem empregar aí a redução do ripple por meio do estágio PC. Então, o que acontece? O estágio de controle de potência, né, que é o estágio que é conectado ao barramento, ele pode ser empregado justamente para atenuar esse ripple aqui de baixa frequência que aparece no barramento devido àquela pulsação de potência que a gente já citou. A gente pode criar aqui uma regra, né, uma equação genérica sobre o ripple da corrente de saída, que ele vai ser basicamente μ vezes o ripple na tensão de barramento dividido por R gama, que é a resistência série do arranjo de LEDs. Então, se a gente avaliar aqui um conversor de estágio único, esse valor de μ, o fator de atenuação de ripple, ele é 1. Por quê? Um conversor de estágio único, basta você retirar aqui o segundo estágio, tá certo? O conversor de estágio você não tem a presença do segundo estágio, e aí você vai conectar os LEDs diretamente no barramento, fazendo com que esse fator seja igual a 1. Tá certo? Então você não consegue atenuar o ripple. Já quando você usa, por exemplo, um conversor de dois estágios, aqui você consegue trabalhar com fatores de atenuação menores do que 1. Aqui, por exemplo, o conversor Buck operando em CCM, o fator de atenuação é igual a D, que é a razão cíclica. O conversor Buck ele trabalha com razões cíclicas menores do que 1, então, necessariamente, você trabalha atenuando esse ripple em relação ao barramento. Então, você tem esse outro mecanismo, que é a atenuação do ripple. Tá legal? Para conversores de dois estágios, nós temos aí duas opções. Okay? Ou a gente trabalha com conversores de estágio independentes ou conversores de estágios integrados. Os conversores de estágio independentes, a gente tem basicamente duas malhas de controle independentes. Você tem um sistema de acionamento completo do seu interruptor ativo para o estágio PFC e um sistema independente para o estágio PC. O que acontece aqui nos conversores de estágio independentes? A gente tem normalmente uma complexidade muito maior nas malhas de controle, porque você tem que praticamente dobrar tudo. Isso acaba encarecendo o seu sistema. De vantagem, a gente tem, já existem estudos que mostram que conversores de estágios independentes eles conseguem atingir eficiências um pouco maiores, tá? Comparando a mesma topologia de estágio integrado. E a gente consegue também trabalhar no controle independente aqui, ó, da saída, de maneira que o ripple consiga ser atenuado através de um sistema de controle. Então, a gente consegue atenuar ainda mais o ripple. Já em conversores de estágios integrados, que a gente consegue esses conversores a partir de integração de estágios, por exemplo, utilizando técnicas como a Graft Scheme, a gente tem a redução da complexidade do sistema de controle e acionamento, tá certo? Às custas de algumas desvantagens, como alguma perda de eficiência e também a dependência, né, o conjunto de graus de liberdade para o projeto do controle menor. Aqui alguns exemplos, tá, pessoal, de conversões de dois estágios aí, amplamente utilizados na literatura. Aqui eu faço até um parênteses, né? Esse tema de conversões de dois estágios, eu me lembro que, justamente quando eu comecei a trabalhar com LEDs ali, em 2010, meados de 2010, por aí, eu lembro que era até bastante tranquilo publicar nesse tema. Existiam vários trabalhos que, vamos criar agora um conversor, sei lá, vamos buck com buck quadrático, buck boost com buck boost. Então você conseguiria, porque era tudo muito novo. Hoje é muito difícil você conseguir publicar e inovar simplesmente no arranjo topológico de duas topologias que ainda não foram publicadas. Mas a maioria já foi endereçada a um trabalho de congresso ou um trabalho de revista. Só que hoje a gente faz uso dos conversores integrados para aplicar outras técnicas. Tá certo? Então, a ferramenta aqui da utilização da integração de estágio permite, então, a redução da complexidade, né? Porque a gente só tem aqui um interruptor ativo, né? E a gente tem aí todas aquelas vantagens que eu citei dos conversores integrados, né? Poder trabalhar com filtragem em tensão elevada e também a atenuação do ripple no segundo estágio. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Buck boost, aqui double buck boost flyback, e assim sucessivamente. Guilherme? Né? Oi? Só fazer uma parte aí, né, como tu comentou, dessa questão das publicações em conversores integrados, né, só para exemplificar.
Nós tivemos um artigo que veio aceite na semana passada, que na verdade, é uma análise da transferência do Ripple de baixa frequência do barramento para a saída, para a corrente do LED, em função da topologia que está sendo integrada. A gente conseguiu verificar que nem todas as topologias têm a mesma transferência de Ripple, sabe? Da tensão de barramento para a corrente de saída. E vai ser publicado agora numa indústria eletrônica. Teria essa relação aqui que vocês analisaram, né? Isso daí. E teve até um artigo do Marcos, também não sei se você está nesse artigo, esse daqui, ó. Ele trabalha justamente nesses fatores de transmissão. Acho que foi um artigo publicado, eu não me lembro quando. Isso. Esse é um artigo bem antigo. A diferença é que agora a gente conseguiu, vamos dizer, uma relação mais simples que essas equações aí, né? E a gente verificou que, por exemplo, o buck boost tem uma transferência de Ripple constante ao longo de toda a tensão de barramento. Pode variar o valor médio da tensão de barramento, a transferência de Ripple é constante. Já no caso do buck e do boost, quanto mais a tensão do LED se aproxima da tensão do barramento, pior fica a transferência de Ripple, ou seja, ele amplifica o Ripple na corrente do LED, né? Então tem assim, se tu vai trabalhar com a tensão de barramento próxima da tensão do LED, o melhor é usar o buck boost. Se são bem distantes as tensões de barramento, aí tu pode usar o buck ou o boost, né, dependendo da aplicação. Mas era só para dar o exemplo que ainda estamos tirando, vamos dizer, produção desse tema, né? Não, claro, eu publiquei nesse tema, eu usei o Double Buck Boost só um ano atrás, né, no meu doutorado, um ano e pouco atrás. Só que o que eu quero dizer é que, assim, a gente tinha ali um conjunto de publicações que era simplesmente apresentar a topologia. Vou juntar um buck boost com um buck. E isso gerava artigo de revista há muito tempo atrás, né? Então, hoje eu fui até numa defesa recentemente, onde eles estavam explorando justamente ainda só esse arranjo topológico sem, digamos assim, explorar essas características adicionais, como compensação do Ripple, transferência. Aí eu acho que hoje é mais complicado, né? Você conseguir simplesmente, vou, sei lá, cascatear um CPIC com um buck e vou criar isso aí. Então, acho que isso aí já é mais complicado. Mas você derivar, né, como eu falei aqui, você trabalhar em cima dessas topologias para aí avaliar aplicações e condições de projeto, aí sim que eu acredito que ainda possa tirar a lei de pedra disso aí. Não, concordo plenamente contigo. Eu vejo isso aí, principalmente na indústria eletrônicos, né, quando eu recebo artigo para editorar. Se chega simplesmente uma proposta de uma integração, os revisores dizem integração de conversores era uma novidade nos anos 90. Né? Então, tipo, se não tiver uma contribuição extra, não vai passar mesmo. Exatamente. Obrigado, Marco, pela parte. Acho que foi legal porque já pontua, né? Estou falando aqui, você teve uma publicação recente nessa área, então é legal o pessoal ver que ainda é um tema a ser explorado. E assim, além desses conversores básicos, né, que a gente conhece, a integração do buck com boost, etc., buck boost, CPIC, o grande problema desses conversores aqui, que a gente chama de comutação forçada, né, hard switching, é justamente a eficiência. Porque quando você trabalha com conversores de 2 estágios, na conexão cascata, tá certo? A gente tem um grande problema da eficiência, né, porque toda a energia é reprocessada pelo segundo estágio. Então, se você tem normalmente uma perda de eficiência comparável aos conversores de estágio 1. Então, quando você tem conversores de 2 estágios, desse tipo de buck boost, buck boost, é tipo você ter uma eficiência ali na faixa de 85%, dependendo da aplicação, enquanto para conversores de estágio 1, espera-se eficiências maiores do que 90%. Então, para resolver esse problema, eu trouxe aqui também na apresentação 2 tópicos de pesquisa que vão nessa linha. Né? Até o Pedro trabalhou com isso no doutorado dele, o Campo Nagara também trabalhou, que aí eu elenquei aqui 2 soluções principais. A primeira delas
é a utilização de um conversor de alta eficiência no segundo estágio. Então, ao invés de a gente utilizar aqueles conversores clássicos, né, buck-boost, buck, CPIC, no segundo estágio, a gente normalmente faz uso de um conversor ressonante que permite a comutação suave e normalmente tem eficiências maiores do que esses conversores hard switching, né? Então, essa é uma alternativa também muito explorada. Eu posso aqui falar para vocês que, em termos comerciais, é a topologia mais usada para níveis de potência superiores a 100 watts. Então, hoje é muito comum você ter um conversor, normalmente operando no CRM, como o Pedro falou, empregando o CI daquele L6562, ou da família, né, dele. E como estágio PC, é muito comum se utilizar um conversor LLC, ressonante, justamente para a gente garantir uma eficiência superior aos 90%, porque é muito difícil você conseguir 90% de eficiência utilizando uma conexão cascata de dois conversores de computação forçada. Então, essa é uma das soluções, tá? Ainda é um assunto bastante utilizado. Eu estou orientando um aluno de doutorado nessa área, não necessariamente no campo de topologia, mas mais na parte de controle, parte de compensação de RIP, utilizando uma estrutura dessa daqui. E o Pedro, né, ele aqui não é o caso dessa topologia, né, que possui estágios independentes, tá? Tem aqui interruptores independentes, mas o Pedro também, lá na tese de doutorado dele, ele mostrou que é possível fazer a integração também dos estágios, mesmo no segundo estágio sendo um conversor ressonante, né? Então, esse é um tópico bem interessante. E a segunda possibilidade, né, para a gente resolver esse problema do conversor de dois estágios é justamente a utilização de uma técnica de processamento, redução, né, do processamento redundante de energia. Que ao invés de você reprocessar toda a energia do PFC, né, até chegar nos LEDs, você reprocessa aqui somente parte dela no estágio PC. E aí você tem um ganho de eficiência, porque você não vai ter aquela multiplicação direta das eficiências do estágio PFC com o estágio PC. Esse trabalho aqui foi aí, conduzido pelo Douglas, né, Campona Algara, juntamente com o professor Marco Dalla Costa, também bastante famoso o trabalho de redução do processamento redundante de energia. A gente viu isso bastante também para LEDs, tá certo? Então, só para fazer uma construção lógica aqui, nós tivemos o problema do fator de potência. Corrigimos utilizando um estágio de correção do fator de potência que, impreterivelmente, emprega ali, provoca, né, uma pulsação de potência no nosso conversor, na entrada, né, porque a gente vai ter multiplicação de corrente e tensão senoidais. E aí, para resolver esse problema de pulsação de potência, eu tive que usar o capacitor. Ok? O capacitor, a gente viu que tem vários problemas, tanto para a vida útil, né, e confiabilidade do nosso drive. Aí a gente vai lá e emprega técnicas de redução do fator da capacitância. Dentre essas técnicas, uma das mais efetivas são os conversores de dois estágios, que tem o problema da eficiência, e aí nós temos que resolver esse problema da eficiência usando ou conversores ressonantes ou a utilização de técnicas de processamento redundante, reduzido de energia. Então, é uma construção interessante para que vocês entendam o quão complexo é esse tema e quantas publicações podem ser geradas, quantos trabalhos podem ser gerados aqui dentro dessa temática. Para fechar, pessoal, ainda vou falar aqui de duas técnicas que elas diferem um pouquinho, né? Que é a utilização de circuitos ativos para armazenamento de energia. Nesse caso aqui, utiliza-se um retificador clássico, tá? PWM. E aí, lá conectado ao barramento, existe um conversor buck-boost bidirecional, que ele é capaz de suprir, absorver a energia excedente aqui, ó, quando o valor da corrente ou da tensão supera o valor médio, e ele é capaz de liberar essa energia quando o valor está menor. Então, é um circuito ativo que fica trocando energia com o barramento no sentido de reduzir essa capacitância principal. Então, com esse circuito ativo aqui, a gente consegue reduzir essa capacitância por meio do emprego desse circuito, tá certo? O grande problema aí é a complexidade, né? Você tem que despender aí de um conjunto maior de interruptores controlados, uma técnica de controle, e assim sucessivamente, mas também é uma técnica válida. E por fim, pessoal, falar da injeção de correntes harmônicas, né, que foi inclusive o tema que eu trabalhei no meu doutorado. Só para a gente recapitular, né, aquilo que eu estava falando a todo momento, quando a gente tem
um conversor de elevado fator de potência, a gente tem o aparecimento de potência oscilante lá na entrada do conversor. Tá certo? Então, essa parcela da potência aqui, né, a potência a gente pode dividir na potência média e uma parcela oscilante. Essa parcela oscilante é justamente aquela que gera o ripple, que gera a cintilação, que gera todos os problemas. Então, a ideia da injeção de harmônicas na corrente de entrada é a gente tentar diminuir a amplitude justamente dessa pulsação de potência na entrada do nosso conversor. Ok? Então, a ideia é reduzir esse termo aqui de potência oscilante. Para fazer isso, existem várias propostas na literatura, tá bom? Várias delas utilizam o controle modo corrente, que o Pedro até tangenciou também na explicação dele, onde utiliza-se uma malha para controle da corrente de entrada do conversor, que ao invés de sintetizar uma onda perfeitamente senoidal, como o Pedro falou, né, no caso clássico dos PFCs, a gente deseja sintetizar uma onda perfeitamente senoidal, a gente abre mão de sintetizar uma onda perfeitamente senoidal para sintetizar uma onda com um conteúdo harmônico que seja um pouco maior, dentro ainda das regulamentações, mas que, devido à injeção dessas harmônicas, eu consigo reduzir a amplitude da pulsação de potência na entrada. E se eu reduzo essa pulsação de potência, o meu requerimento de filtragem no capacitor também vai reduzir. Então, com essas técnicas, pessoal, a gente consegue reduzir significativamente os capacitores. Na tese de doutorado, por exemplo, eu consegui reduzir até na ordem de 80%, 60%, dependendo da topologia. Então, a injeção de correntes harmônicas, né, a gente consegue facilmente reduzir a capacitância com um aumento pequeno na THD. A gente consegue ter aumentos na casa até de 10%, né? Fica bem abaixo ainda dos 30%, mais ou menos, que a IEC. A gente pegar lá e calcular, a THD fica em torno de 30%, né? No limite da IEC. A gente fica bem abaixo, não vamos prejudicar o sistema em demasia, né? Que vai estar dentro das normas, e a gente consegue reduzir muito a capacitância de filtragem. Né? Aqui a técnica que eu estudei no doutorado foi justamente a compensação ativa de ripple, que eu nominei dessa forma, porque ao invés de a gente utilizar aqui um sistema mais complexo de controle, eu faço um emprego da técnica de redução de capacitância em drivers operando em DCM, né, com um controle modo PWM, que é um controle mais empregado para drives de LED até 100 watts. Okay? Então, a ideia é que, ao invés de modular o conversor com uma razão cíclica constante, né, que é o caso mais utilizado, a gente vai inserir aqui uma outra componente na razão cíclica para minimizar, né, para justamente fazer uma modulação deliberada da razão cíclica, de maneira que eu consiga minimizar esse capacitor. Okay? Para fazer isso, pessoal, basta que eu empregue, né, lá na estrutura convencional do conversor, então não precisa de nenhum outro circuito, basta que eu insira um ramo adicional lá no meu circuito de controle, tá certo? E eu já consigo reduzir a capacitância, ou seja, mexendo no controle, eu consigo reduzir a capacitância, ainda garantindo atendimento às normas de fator de potência. Tá? Aqui alguns resultados experimentais, né? Eu consigo aí, aqui num conversor flyback, tá? É um conversor muito utilizado, como o Pedro falou, então a gente aplicou essa técnica no flyback convencional e a gente conseguiu aí reduzir de 620 a capacitância para 470 microfarads, tá certo? Mantendo o mesmo nível de ripple e aí tendo uma distorção maior, mas uma distorção dentro da norma de fator de potência. Ok? Bom, eu deixo aqui também as referências aí, assim como o Pedro, vou disponibilizar a apresentação. É claro que esse tema aqui, ele é muito extenso. Para cada uma dessas técnicas aqui, nós deveríamos aí, talvez ter uma aula, uma hora, falando. Acho que o Marco conhece todos os especialistas aí de cada um desses temas. Ele poderia aí estender um ano de disciplina de iluminação aí, chamando cada um para falar sobre cada uma dessas partes específicas, mas eu acho que a ideia foi dar um geral sobre as técnicas de correção do fator de potência, para que, se caso algum de vocês queira se adentrar nessa área, já tenha uma base formulada. Obrigado, Marco. Perfeito, Guilherme. Agradeço aí a disponibilidade e a aula aí que tu deu a respeito desse tema, né? E, claro, cada um desses
uma topologia, uma técnica, ela pode ser amplamente estendida, né? Mas a nossa ideia aqui é dar essa visão geral para o pessoal, né? Essa introdução ao tema, e depois nos seminários, né, que vão ser mais específicos de alguns temas, daí eles já vão ter essa base para poder entender melhor os trabalhos que vão ser apresentados, né? Beleza.